frente. Dá um avião caindo, mano. Mano, olha o avião caindo, velho. Quando eu levantei, que eu olhei pro céu, ele tava igual um papel no ar. A companhia aérea atualizou as informações durante a tarde e confirmou que a aeronave que saiu do aeroporto de Cascavel, no Paraná, com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, caiu com 4 tripulantes e 57 passageiros a bordo. Meu Deus do céu, caiu um avião no meu vizinho! O avião pegando fogo aqui, ó. Aqui, eu tô aqui pertinho, ó. Olha a fumaça aqui, ó. O avião caiu no quintal, né, na frente de uma residência. Em princípio, nós não temos vítimas externas ao avião, somente as vítimas do avião mesmo. Acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, de São Paulo. Parece que todos morreram. Estranhamos a altura que ele veio dali, você vê a aeronave inteirinha. Dava para ver, a gente olhar, você viu o tamanho imenso dela. A gente ficou desconformado. A hora que a gente viu aquilo ali, a gente ficou em pânico, não tinha, porque a casa começou a tremer. A primeira explosão foi forte, já começou a sair uma fumaça mais escura e aí depois continuou tendo várias explosões. Próximo do aeroporto, aqui dá o quê? 2 km longe do aeroporto. Nunca imaginei uma coisa dessa, nunca. Temos a informação preliminar que nós não temos sobreviventes, infelizmente. Foi uma tragédia, o pessoal aqui está em pânico e praticamente acho que o Brasil, o mundo todo está assustado, porque não é comum um acidente desse tipo, uma queda de avião como foi essa. Agora, 7 horas e 20 minutos, 61 pessoas morreram nesse acidente aéreo hoje, no início da tarde, em Vinhedo. O avião da companhia Voe Paz seguia de Cascavel, no Paraná, para Guarulhos, na Grande São Paulo, e caiu num condomínio de casas em Vinhedo. Todas as nossas equipes estão mobilizadas nessa cobertura e a gente começa ao vivo com o Gustavo Biano. Está chegando com as informações aqui para a gente a partir de agora. É com você, Biano. Oi, Natália. Boa noite para você, boa noite a todos. É triste, né? A gente está bem aqui na porta, na frente do condomínio Florido, que fica no Jardim Florido, aqui na região do Capela, na cidade de Vinhedo. Tem uma movimentação agora aqui que vocês veem de bombeiros, né? Ali dentro uma grande mobilização de viaturas também. Os trabalhos vão só começando ainda aí depois desse acidente. O prefeito aqui da cidade de Vinhedo, Dário Pacheco, decretou luto de 3 dias em memória das vítimas. A gente lembra, né, que no começo da tarde, após esse acidente, já chegou a ser divulgado que haviam 62 pessoas, né, nesse avião, mas depois, no final da tarde, a companhia aérea acabou atualizando esse número. São 61 vítimas, eram 61 pessoas, 57 passageiros, 4 tripulantes que estavam na aeronave. Infelizmente, não houve nenhum sobrevivente. E a gente acompanhou hoje, durante à tarde, todos esses trabalhos. A gente mostra agora uma reportagem para você da queda dessa aeronave que fazia voos regionais, que estava indo para São Paulo e que caiu, faltando 20 minutos para chegar no seu destino. A imagem do avião em queda livre assustou os moradores de Vinhedo. De várias partes da cidade, eles gravaram vídeos. O avião vai cair! Meu Deus! Mano, olha o avião caindo, velho! No momento da queda, houve uma explosão. Cuidado de explodir, meu, cuidado! O avião caiu no quintal dessa casa, dentro de um condomínio no bairro Jardim Florido. O fogo tomou conta do terreno. Por pouco, não atingiu as construções. Na imagem do Globocop, dá para ver que uma pequena parte de uma área de lazer acabou destruída, mas nenhum morador ficou ferido. Por
pouco não pegou uma residência também. Bem próximo de uma residência com pessoas em casa, inclusive. Nós não temos vítimas externas ao avião, somente as vítimas do avião mesmo. O Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Guarda Municipal local, alguns municípios da região estão dando todo o apoio. O avião modelo ATR-72, com capacidade para 68 pessoas, transportava 57 passageiros e 4 tripulantes. A aeronave de matrícula PTB 2283 decolou de Cascavel, no Paraná, às 11h58 da manhã, com destino ao aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. O pouso estava previsto para 1h50 da tarde. Mas antes, à 1h23 da tarde, a aeronave caiu num condomínio de casas em Vinhedo. No combate às chamas, os bombeiros usaram esse tipo de espuma, uma substância que suporta altas temperaturas. O combate e o rescaldo demoraram 3 horas. 48 militares continuam no local para retirar peças do avião e ajudar na perícia. Nós já estamos montando um posto de comando, uma força-tarefa, para permanecermos pelo menos alguns dias aqui para darmos todo o suporte necessário às instituições envolvidas. Coronel, qual é a situação que o senhor recebeu que se encontra a aeronave lá dentro? Nós acabamos de sobrevoar a área, né? A aeronave ela tá destruída. Né? Ela caiu verticalmente. Hoje à tarde, durante uma cerimônia oficial em Santa Catarina, o presidente Lula lamentou o acidente. Eu queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio, porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, São Paulo. Eu queria pedir um minuto de silêncio para as vítimas. Olha, agora à noite começaram a chegar as estruturas da montagem do posto de comando da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Então, vocês estão vendo aqui, ó, um ônibus da Polícia Civil lá dentro do condomínio. Já tem uma carreta do Corpo de Bombeiros. Eles vão ajudar no trabalho da perícia e principalmente na liberação dos corpos daqui para o IML de São Paulo. As cenas de tudo que aconteceu hoje vão demorar para sair da cabeça de quem viu de perto essa tragédia. O sentimento que eu tive foi desesperador e assustador, porque eu nunca vi uma cena dessa na minha vida. Ele já vinha fazendo isso, ó, em círculo. Por pouco ele não cai onde você estava. Por pouco, faltou muito pouco. Acho que foi Deus que tirou esse livramento nosso, porque é uma tragédia que a gente nunca espera que vai acontecer. Do nada, escutamos um barulho, a hora que viu o negócio já estava tudo em cima e aquele desespero, aí nós só escutou o estrondo que deu ali dentro do condomínio. É, tudo muito triste, é muito desesperador, né? Saber que tudo isso aconteceu aqui na cidade de Vinhedo, com tantas vítimas. E, Natália, é um milagre, né, que esse avião, a queda desse avião, não tenha atingido aqui uma casa, que não tenha tido vítima aqui no solo também, no condomínio Florido, onde nós estamos aqui. A gente vai falar também para vocês o seguinte: os 2 governadores estão aqui, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já chegou aqui há cerca de 40 minutos, daqui a pouquinho ele vai conceder uma entrevista coletiva. Quem também veio com ele é o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior. Eles estavam em um evento no Espírito Santo, estavam juntos e chegaram juntos aqui no começo da noite. Quem também veio para cá é o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ele também está aqui acompanhando esses 2 governadores. E a gente vai mostrar para vocês também imagens aéreas, né, desse cenário triste, desse cenário onde infelizmente não houve sobreviventes dessa aeronave que saiu do Paraná, saiu da cidade de Cascavel, seguia então com 57 pessoas como passageiras e mais 4 tripulantes, e que acabou perdendo a altitude, caiu aqui na cidade de Vinhedo, faltando cerca de 20 minutos para chegar até a cidade de São Paulo. E eu lembro que é um avião que saiu de Cascavel e que seguiria para São Paulo, para o aeroporto de Guarulhos. Natália, a gente volta a qualquer momento daqui com outras informações sobre essa tragédia. Combinado então, Gustavo Biano, que segue em Vinhedo, voltando daqui a pouco com novas informações aqui pra gente. E moradores e vizinhos ao condomínio ficaram muito assustados com a queda dessa aeronave. O repórter Tiago Américo conversou com algumas pessoas. Vamos ver na reportagem. Olha só, sobrou nada. A casa queimando,
Essa é a primeira imagem gravada por moradores do residencial Recanto Florido, no bairro Capela, em Vinhedo, no início da tarde. A aeronave caiu na área de lazer desta casa. Meu Deus do céu, caiu um avião do meu vizinho! A Rosana, que é vizinha ao condomínio, viu tudo acontecer. Ela achou que a aeronave fosse cair perto da casa dela. O som do motor estava muito forte em cima da minha casa. Eu pensei que era um helicóptero que ia pousar na minha casa. E eu estava sentada na área, eu levantei. Quando eu levantei, que eu olhei para o céu, ele estava igual um papel no ar. E aí eu já me desesperei, gritei pela minha cunhada, falei para ela que o avião ia cair. Eu achei que ele fosse cair de frente à minha casa, que é um lugar de árvore. Em questão de poucos minutos, a gente escutou a explosão. Foi uma única explosão. Bateu no chão, explodiu. E eu corri para minhas vizinhas perguntando se elas já tinham ligado para o bombeiro, para a polícia, e o resgate foi muito preciso, chegou muito rápido, em questão de 10 minutos. Uma hora após o acidente, a movimentação, a chegada de bombeiros aqui em frente ao condomínio é muito grande. O residencial Recanto Florido está impedido, apenas moradores podem entrar e agora 2 viaturas grandes do Corpo de Bombeiros acabaram de entrar no interior deste condomínio, um condomínio grande que fica aqui na cidade de Vinhedo e que tem uma movimentação intensa desde 1h28 da tarde, que foi o horário em que a polícia militar recebeu a informação que essa aeronave acabou caindo bem ali, ó. A gente consegue ver nas imagens do repórter cinematográfico Luciano Machado a fumaça do ponto exato em que essa aeronave caiu. O Breno mora bem perto do local da queda. Como é que foi a situação? Foi tenso, velho. Eu pensei que ia cair em cima de casa, graças a Deus não foi, mas... O Silmar é amigo de um morador que teve a casa parcialmente atingida. Recebemos um telefonema da pessoa aqui do condomínio dizendo que estava caindo um avião próximo. Em seguida ligou e falou, caiu aqui no meu quintal. E nós estamos aqui, a pessoa está lá na casa, não está podendo sair, mas está tudo bem. É seu amigo? Meu amigo. Estava fora no distrito industrial, ele passou em cima de nós. Eu até falei para os meninos, esse avião vai cair por causa do barulho. Não deu 1 minuto, apagou o motor, só escutei o pipoco aqui e o desespero da turma. Vim de lá um desesperado correndo até aqui, por causa que eu moro aqui dentro. Mas graças a Deus nossa família não atingiu ninguém, tá tudo bem. Na hora eu estava meio dormindo, eu ouvi um barulho muito alto, eu acordei meio que com a casa tremendo. Parecia que ele estava caindo em cima da minha casa. Quantos anos a senhora mora aqui no condomínio? 15 anos. Nunca pensou que isso poderia acontecer, obviamente? Já pensei, porque é uma rota aqui do aeroporto nosso. Nunca imaginei uma coisa dessa, nunca. E o morador que teve a casa parcialmente danificada com a queda desse avião, Luiz Augusto de Oliveira, falou há pouco com a imprensa. Vamos ver o que ele disse. Eu, minha esposa, a empregada, a gente, no momento da colisão, a gente achou que era um helicóptero pelo barulho. A hora que eu estava quase saindo da residência e, de repente, nós vimos a aeronave explodindo na garagem da minha residência. Provocou algum dano, senhor, na sua casa? Bastante coisa. Mas, assim, graças a Deus, em cima de tudo que aconteceu, foi o menor possível. Só tenho que agradecer a Deus, até a forma como a aeronave caiu, tá bom? Agradeço vocês, estou deixando o local e agradeço vocês. O senhor vai para onde? Vai para onde? Senhor, por favor, nome completo e a profissão. O prefeito de Vinhedo foi ao local do acidente no meio da tarde e disse que colocou à disposição dos familiares das vítimas toda a ajuda necessária. O que nós fizemos foi preparar a nossa cidade para acolher os familiares das vítimas, que seguramente virão para cá. A nossa cidade é pequena, nós temos 2 hotéis, já reservamos as vagas disponíveis. Temos um espaço aqui que chama Quero Vida, que abriga os idosos durante o dia, mas à noite fica disponível assistência social, temos psicólogos, já colocando todo mundo à disposição para atender as vítimas, não vítimas, os familiares das vítimas. Primeira vez na história, nunca aconteceu isso em Vinhedo. Nós estamos a 13 quilômetros de Viracopos e nunca tivemos um acidente desse jeito. Nós não temos nem ideia o que pode ter ocasionado isso. Lembrando que o avião saiu do aeroporto regional de Cascavel, no oeste do Paraná, e logo depois da confirmação desse acidente, foi feita uma operação de emergência para acionar famílias de possíveis vítimas. Algumas pessoas perderam o voo e estavam em choque.
Durante todo o dia, familiares e amigos buscavam informações no aeroporto de Cascavel dos passageiros que estavam no voo que saiu aqui do oeste do Paraná com destino a Guarulhos. O avião ATR-72 decolou 11h58 da manhã e perto da 1h30 da tarde caiu em um condomínio da cidade de Vinhedo, São Paulo, cerca de 115 quilômetros de Guarulhos. Aqui em Cascavel, familiares buscavam durante todos os dias informações sobre os passageiros que embarcaram nesse voo. Estava aguardando a lista, saiu agora a gente vai tentar entender o que a gente vai fazer, como que vai ser o procedimento, como é que vai ser para... Não sei ainda. Agora eu vou falar com a minha família, meu pai e minha mãe estão desesperados. A Secretaria de Saúde de Cascavel disponibilizou vários funcionários da área, como enfermeiros, médicos e psicólogos, para atender os familiares que chegavam aqui no aeroporto. Logo cedo, nossa equipe conversou com algumas pessoas que acabaram perdendo a conexão e não embarcaram nesse voo. Cedo e estava esperando essa coisa aqui abrir da Latam, que minha passagem está marcada para a Latam. E não tinha aberto, não tinha nada aberto. Mas o que era para me pegar era para ser daquele amarelo ali. Aí acabou que quando eu fui perguntar 11 horas, ele disse que já não podia mais embarcar dentro do voo, que era 2 horas, se explicou lá direitinho. E como que foi quando você ficou sabendo que o avião caiu? Eu fiquei assim mesmo em choque, sem perna mesmo, do jeito que eu tô aqui, ó, me tremendo. O Aeroporto Regional de Cascavel, no oeste do Paraná, informou que organizou uma operação padrão de emergência para entrar em contato com as famílias de possíveis vítimas. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, decretou luto oficial de 3 dias pela morte das 61 pessoas nessa tragédia. E vai ser preciso também uma força-tarefa para o encaminhamento dos corpos e a identificação das vítimas pelo Instituto Médico Legal. Vamos conversar com Wesley Justino, que está ao vivo aqui com a gente no EPTV2, para explicar para a gente para onde vão esses corpos, como vai ser feito esse reconhecimento dessas vítimas. É com você, Wesley. Oi, Natália, pessoal de casa. Exatamente. No começo da tarde, a gente teve uma informação que esses corpos viriam todos aqui para Campinas, para o Instituto Médico Legal, mas depois, mais alinhado com o Estado, foi confirmado que todos os corpos vão para São Paulo, para o Instituto Médico Legal de São Paulo, já que lá há uma estrutura mais avançada para a identificação desses corpos. Eu falei agora há pouco, há cerca de 20 minutos, com o Fernando Manuel Bardi, ele é delegado, diretor aqui do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo, DEINTER 2, e ele confirmou por telefone comigo que várias equipes, inclusive da Polícia Civil, da Polícia Científica aqui, policiais da Polícia Científica de Campinas, estavam inclusive de folga, foram chamados para poder fazer esse suporte, esse apoio na identificação das vítimas. O que ele explicou? Que até então nenhum corpo ainda tinha sido recolhido, estava sendo feito ainda o trabalho do Corpo de Bombeiros, porque ele disse que primeiro vai ser verificada a possibilidade de fazer a identificação ainda no local desses corpos e assim a retirada deles seria levada para São Paulo e depois, caso não seja possível a identificação ali no local, esses corpos serão recolhidos e levados também para São Paulo para poder fazer essa identificação e muitas vezes isso ainda vai ser preciso por exames de DNA ou arcada dentária, por isso qualquer informação dos familiares vai ser extremamente importante nessa identificação. O delegado também disse que esse trabalho deve começar daqui a pouco e vai se estender durante a noite e a tarde de amanhã também. Durante a noite de hoje e a madrugada desse sábado. Ele também disse que várias equipes estão empenhadas para poder fazer essa identificação e a liberação desses corpos vai depender muito da dinâmica dessas equipes. Então, pode ser liberados corpos de 1 em 1 hora ou todos de uma vez. Então, vai depender muito da dinâmica aí durante a noite, durante a madrugada, para saber como que vai ser essa liberação. Então isso já está confirmado, esses corpos vão para São Paulo, vão sair direto de Vinhedo e vão direto para São Paulo para fazer esse trabalho de identificação. A gente, claro, continua acompanhando, viu, Natália? Tá bom, Wesley, muito obrigada pelas informações. Esse fato que já entra para uma das maiores tragédias da aviação brasileira. E depois do intervalo, mais informações ao vivo sobre esse caso. A Voipaz, operadora do avião que caiu em Vinhedo, tem sede em Ribeirão Preto e é considerada a 4ª maior companhia aérea do Brasil. A gente tem o destaque ao vivo com Murilo Badessa. Sei para todos, e a assessoria de imprensa da Voipaz acaba de confirmar uma coletiva para as 8 horas da noite aqui em Ribeirão Preto. Eu estou no aeroporto e assim que conversar com vocês, vou para lá para pegar todas as informações.
Combinado então, obrigada por enquanto. E a nossa equipe em Brasília também acompanha a repercussão desse acidente e a investigação da aeronáutica. Viviane Abreu. Boa noite, Natália. Boa noite para todo mundo. Acabou agora há pouco uma entrevista coletiva aqui no comando da Aeronáutica em Brasília e eles disseram que já encontraram 2 caixas pretas do avião, uma que fica com os dados e a outra com a gravação das vozes. E essas caixas vêm aqui para Brasília. Mais informações sobre essa coletiva eu falo no próximo bloco. Voltamos agora às 7h39, já com uma informação aqui para você que acaba de chegar. 3 corpos, os 3 primeiros corpos já foram removidos do local onde a aeronave caiu hoje à tarde em Vinhedo. E esses corpos serão encaminhados então para o ML da capital paulista. Vamos agora direto para Ribeirão Preto. O repórter Murilo Badeça está no aeroporto Leite Lopes, onde a Voipaz concentrou todas as informações do acidente que aconteceu hoje em Vinhedo. Murilo, inclusive, que presenciou momentos de muita tensão durante a tarde. Daqui a pouco tem uma coletiva que ele vai acompanhar, trazendo então para a gente as informações. É com você, Murilo. Isso. Oi, Natália. Boa noite para você e para todo mundo. Essa coletiva está marcada para as 8 horas da noite e a expectativa, é de que mais informações sejam divulgadas oficialmente, de forma oficial, pela Voipaz. Como você bem disse, ao longo da tarde flagramos diversos momentos de tensão, justamente pelo fato de a sede da Voipaz ser aqui na cidade. Então, por causa disso, muitos funcionários trabalham aqui no aeroporto Leite Lopes e muitos voos partem daqui com rumo a diversas cidades do nosso país. Em um voo, por exemplo, das 2h25 da tarde para a cidade de São Paulo, piloto e copiloto não se sentiram confortáveis para trabalhar por conta de toda a situação e desistiram de embarcar. Por causa disso, houve um atraso, esses profissionais precisaram ser substituídos e depois dessa substituição, o voo seguiu normalmente. Outra situação que flagramos, que foi muito tocante, foi a de um rapaz que eu conheci aqui no saguão. Ele é marido de uma comissária da Voipaz. A mulher dele não estava no voo do acidente, mas ela estava vindo do Rio de Janeiro. Por ser uma funcionária, eles se colocaram no lugar, poderia ser ela nesse avião. E aí ele veio aqui e fez questão de aguardar por ela para dar aquele abraço a hora que ela chegasse no saguão. E nós flagramos o momento desse abraço, imagem do Cacá Trovó, nosso repórter cinematográfico. E é um abraço que simboliza aquele sentimento de alívio dessa família, saber que ela não estava trabalhando naquele voo que acabou se acidentando, infelizmente. Eu conversei também com outras pessoas que estavam aqui no aeroporto e que decidiram não voar para São Paulo porque estavam, claro, muito assustadas. São 2 mulheres que eu conversei que são de São Paulo, elas iriam no voo das 5 horas da tarde, mas aí vão de carro, optaram por ir de carro porque se sentiram mais seguras assim. Vamos ouvir. Eu iria embora, acabei de fazer meu check-in, mas meu esposo está desesperado para que eu não vá. Então os colegas ofereceram carona para São Paulo e eu resolvi aceitar a carona, até para um conforto da família, porque está todo mundo bem preocupado e por não saber os motivos, se é algo climático, se é da aeronave, a gente fica com esse receio. Natália, então eu sigo acompanhando todos os detalhes das informações que estão sendo passadas aqui de Ribeirão Preto, onde fica a sede da Voipaz. Às 8 horas começa essa coletiva, estarei lá e trago novas informações assim que possível. Boa coletiva para você. Qualquer novidade, estamos aqui para você entrar e contar para a gente o que você apurou então durante essa coletiva. Muito obrigada pelas primeiras informações. E a história da Voipaz é da década de 1970. Nos últimos anos, a companhia enfrentou um processo de recuperação judicial e hoje luta para se manter em atividade. A Voipaz começou no ramo de transportes rodoviários em 1978, na cidade de São José dos Campos. Em 1991, a empresa abriu uma filial em Ribeirão Preto e aqui, 4 anos depois, começou a operar voos domésticos. A empresa foi fundada pelo empresário José Luiz Felício, neto de libaneses, nascido em Mococa, na região de São Carlos. Ele morreu no ano passado, aos 81 anos de idade.
Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a companhia aérea mais antiga em operação no Brasil. Mas, no passado, enfrentou grandes crises financeiras, com demissões e um processo de recuperação judicial, que começou no ano de 2012, com uma dívida estimada de 150 milhões de reais. O processo só foi encerrado em agosto de 2017. Durante o período de recuperação judicial, a Passaredo chegou a demitir 200 funcionários. Em 2018, mais clima de tensão. Ex-funcionários denunciaram atraso de parte de pagamentos, sob justificativa de que a paralisação dos caminhoneiros tivesse prejudicado o orçamento da empresa. Esse advogado explica como o processo de recuperação judicial foi se desenrolando ao longo dos anos. Quando uma empresa vai por esse caminho da recuperação judicial, num dado momento do processo acontece uma assembleia de credores e ali acontece a aprovação do plano de recuperação judicial. É requisito essencial que ela cumpra aquilo que foi estabelecido numa Assembleia de Credores. Rebatizada para Voo e Paz em 2019, hoje a empresa voa para 20 cidades em 9 estados e conta com 15 aeronaves de uma empresa franco-italiana, modelos ATR-42 e ATR-72, esse último igual ao avião do desastre aéreo em Vinhedo. A redução de frota, a redução da quantidade de empregados, provavelmente, a gente não conhece esse processo com profundidade, mas provavelmente ele decorre das adequações necessárias para a viabilidade dela. Então, se no passado foi constatado elevados custos, sejam com mão de obra, sejam com fornecedores, e para que ela continuasse a operar, foi necessária essa redução, é algo perfeitamente aplicável e comum nesse tipo de operação. E a nossa equipe conversou também com um especialista em engenharia aeronáutica da USP de São Carlos. Ele disse que há várias hipóteses para o avião ter caído da forma que caiu, chamada de queda-parafuso. E a mais provável pode ter a ver com o clima. Existem diversas, eventualmente centenas de possibilidades. A que mais chama a atenção no momento é a meteorologia, porque ele estava passando por uma zona de formação de gelo severa, com reportes de vários pilotos antes e depois a respeito dessa formação de gelo. E gelo é um dos principais fatores que podem causar esse tipo de problema. Agora, dizer que o avião não pode voar em gelo também não é uma verdade. Todos os aviões comerciais são equipados com sistemas de degelo muito robustos, testados, certificados para voar em condições de gelo severa. E o que acontece quando forma gelo, que é o que todos perguntam, por que o gelo é tão perigoso para o avião? Então, vamos, através desse modelo, o que acontece é que existem duas formas de gelo. Uma das formas, a gota de água, a gotícula de água, está super resfriada e quando ela bate nessa parte da asa, né, ao longo dessa linha que a gente chama bordos de ataque, ela imediatamente congela. E outras gotas que estão à frente vão fazendo a mesma coisa. Então a formação de gelo é muito rápida e nessa parte da asa cria-se uma crosta de gelo, uma camada de gelo que acaba com o fluxo aerodinâmico da asa. E o Ministério de Portos e Aeroportos lamentou o acidente e manifestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. A Aeronáutica já está investigando esse acidente. Ao vivo de Brasília, Viviane Abreu está chegando com as informações aqui para a gente, direto então da capital federal. É com você, Viviane. Boa noite, Natália. Boa noite para todo mundo. Terminou agora há pouco, então, a entrevista coletiva dos chefes do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, né, da Força Aérea Brasileira. E a informação oficial mais importante dessa coletiva foi que encontraram 2 caixas pretas dessa aeronave. Essas caixas vão ser trazidas aqui para essa área onde a gente está, da aeronáutica, que é onde fica o CENIPA e também o laboratório que vai tentar extrair esses dados das caixas. A caixa preta tem um gravador de voz e também tem uma caixa preta de gravador de dados. E essas são muito importantes, né, para entender como que foi esse acidente, mas ainda não se sabe se esses dados estão intactos. Nós vamos ouvir o brigadeiro Marcelo Moreno.
Existem 2 laboratórios no Hemisfério Sul, um laboratório na Austrália e outro aqui no CENIPA, em Brasília, estado da arte de análise. A informação prévia é que nós temos a capacidade de fazer a obtenção desses dados, porém, em função da gravidade do evento, por vezes, o gravador ele é exposto a uma temperatura tão alta que os próprios equipamentos internos de gravadores se danificam, não possibilitando a extração. Se nós não conseguimos, iremos no próprio fabricante, aqui é americano, L3 Harris, para fazer a extração desses dados. Preliminarmente, nós temos essa informação que não houve informação da aeronave, que a aeronave estaria com qualquer tipo de emergência que seja. Por isso, mais uma vez, tudo é prematuro. Não sei se respondi. Próxima. A gente ouviu aqui também outra informação importante, é que até o momento a aeronáutica não confirma, né, se houve qualquer comunicação de emergência dos pilotos com qualquer torre, né, com qualquer controle aéreo. Nenhum pedido até o momento de socorro foi registrado, não tem essa informação. E a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, também informou que o avião, a companhia aérea e os tripulantes estavam com toda a documentação em situação regular. Então nós vamos ouvir agora a ANAC. Pela Agência Nacional de Aviação Civil, a Voipaz é uma empresa de transporte regular. Ele não é um táxi aéreo. Ele opera sob a égide do RBAC 121 e ele estava totalmente de acordo. A aeronave acidentada também se encontrava com as condições normais de aeronavegabilidade que nós chamamos. Ela é uma aeronave que foi construída em 2010 e deu entrada no Brasil em 2022. Parte da responsabilidade da agência fazer as fiscalizações normais que nós fazemos. E nesse caso está tudo de acordo com o previsto na nossa regulamentação. Nas redes sociais aí, né, a gente leu aí o dia inteiro sobre teorias sobre essa formação de gelo nas asas do avião. Até o especialista falou sobre isso agora há pouco aí com a gente. A temperatura baixou muito aí, né, no interior paulista hoje à tarde, e na altura que o avião voa, a estimativa feita pela empresa Climatempo é que a temperatura no momento do acidente estava entre 9 e 11 graus negativos. A formação de gelo nas asas pode fazer o avião perder a sustentação e cair, mas os técnicos aqui da aeronáutica confirmaram que o avião ATR-72 da Voipaz é certificado para voar em condições de baixa temperatura, mas que tudo isso também vai ser investigado. Nós vamos ouvir agora um investigador do CENIPA. É importante a gente ter em mente que essa aeronave ela é certificada para voar nessas condições. Ela tem sistemas de proteção para que seja evitada a formação de gelo na superfície da aeronave, mas também, caso haja essa formação de gelo, ela tem dispositivos também para eliminar. Então, ela é mundialmente, em vários países, ela é certificada para voar em condições severas de gelo, inclusive em países que não são como os nossos, né, que sofrem uma influência maior do gelo. Então, como o senhor mesmo mencionou, é muito cedo ainda para poder afirmar qualquer coisa nesse sentido, né? Nós vamos precisar coletar uma série de informações, não só com relação ao que está gravado nas caixas pretas, mas também nas condições atmosféricas e no perfil de voo que foi seguido, para aí sim no futuro a gente conseguir chegar a alguma conclusão. A investigação não tem um prazo para terminar, mas os investigadores aqui do CENIPA disseram que vão fazer no tempo, né, mais rápido que eles conseguirem, porque depende muito da complexidade de cada acidente, essa duração da investigação, e eles afirmaram que é um acidente muito complexo. Depende também das condições que esses dados das caixas pretas vão chegar aqui, né, em Brasília, para eles investigarem. 4 investigadores aqui de Brasília estão a caminho de Vinhedo para se juntar aos 6 investigadores da equipe paulista, que já está lá no local do acidente. Também está previsto que o comandante da aeronáutica, o brigadeiro Marcelo Damasceno, também vá para São Paulo acompanhar as investigações desse acidente de perto. Também foi um dia muito movimentado aqui em Brasília devido ao choque dessa tragédia, né, Natália, e a complexidade de tudo que aconteceu.
Ainda há muita coisa para ser esclarecida. Tem a questão da caixa preta que você trouxe para a gente, mas também a gente vê que, diferente de outros acidentes aéreos, a gente tem muitas imagens, inclusive de ângulos diferentes, que mostram justamente a queda do avião. Então não é só essa imagem, a gente tem várias. E essas imagens podem também ajudar nas investigações que continuam aí nos próximos dias. Muito obrigada, então, a Viviane Abreu, direto de Brasília, com as informações aqui com a gente. Temos mais equipes mobilizadas. Vamos voltar com Gustavo Biano, com mais informações sobre a queda do avião em Vinhedo, com 61 mortes. Biano está em Vinhedo, acompanhando também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. É com você, Biano. Pois é, a gente segue bem aqui na frente, então, desse condomínio fechado, né, condomínio de chácaras, onde infelizmente ocorreu esse acidente, onde caiu esse avião hoje no início da tarde. Para vocês terem ideia da movimentação que está aqui, o nosso repórter cinematográfico, Márcio de Campos, vai mostrar aqui, ó, a quantidade de gente. Então, né, quase todos aqui, né, são integrantes da imprensa, né, que estão acompanhando esse trabalho. Imprensa que, né, não só do estado de São Paulo, do Brasil inteiro, vi até correspondente internacional aqui já também acompanhando toda essa movimentação. É claro que também tem gente, né, as pessoas que são mais curiosas, elas acabaram ficando, né, num outro ponto onde houve um bloqueio ali da Guarda Municipal. Então aqui tem basicamente imprensa que está acompanhando esse caso e também moradores. Inclusive o Marcinho vai mostrar aí para vocês, né? Tem ali os funcionários, né, desse condomínio que estão ali fazendo o trabalho dele, né? Tem segurança, né? Tem vários policiais, bombeiros também que estão aqui nessa parte de fora. A gente viu moradores também saindo hoje aqui agora há pouco, né? Um morador que acabou deixando ali a casa dele, que foi a casa atingida. Então ele saiu daqui, a casa, né, foi danificada, ele acabou levando ali vários objetos pessoais, certamente para ficar em um outro local, né, esse morador. E os moradores aqui do bairro também, né, desse condomínio, tiveram a vida completamente afetada diante disso que aconteceu. E agora com essa mobilização toda aqui de viaturas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Federal. Inclusive o chefe da Polícia Federal em Campinas, Dr. Edson Geraldo de Souza, ele disse que os peritos da Polícia Federal especializados em acidentes aéreos, eles foram acionados. Eles montaram então um gabinete de crise aqui nesse local, né, um morador cedeu ali um espaço para eles montarem esse gabinete. Esse gabinete conta com equipes da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar e bombeiros. E o chefe da PF disse ainda que, preferencialmente em acidentes aéreos, as investigações ocorrem pela Polícia Federal. 2 inquéritos serão abertos, né, um da Polícia Civil e um outro da Polícia Federal. A Justiça vai decidir então aí quem vai ficar, né, à frente desse caso, mas serão 2 investigações da Polícia Civil e da Polícia Federal. E esse gabinete também conta aí, né, com representantes da companhia aérea, já tem um representante aqui, né, que está nesse local desse gabinete que já foi montado. O governador de São Paulo também, né, informou que equipes da Defesa Civil do Estado de São Paulo, da Secretaria de Segurança Pública, está todo mundo mobilizado aqui na região do bairro Capela para atender a essa ocorrência aqui. A Superintendência da Polícia Técnico-Científica, né, tem gente da Polícia Civil, a gente da Polícia Militar no resgate, né, das vítimas, né, do corpo das vítimas, né, que acabaram se perdendo, infelizmente, na queda desse avião. Inclusive hoje a gente viu aqui chegando, né, no residencial Recanto Florido, eram 5 viaturas da Polícia Científica. São viaturas que vão fazer aí, né, a remoção dos corpos, tão logo termine aí a perícia, tão logo esses corpos sejam removidos e levados para São Paulo. E uma informação também que a gente teve é que 3 corpos, eles já acabaram sendo já removidos e levados até para a cidade de São Paulo, foram levados ali para a capital. O IML Central é quem vai fazer então esse trabalho de reconhecimento, né, das vítimas. É um trabalho que vai ser feito, portanto, né, pelo Instituto Médico Legal Central. Ele vai ser fechado, inclusive, o IML, para trabalho exclusivo às vítimas do acidente de Vinhedo. E as demais ocorrências ali da capital, elas serão distribuídas para as outras unidades. Inclusive a Secretaria também, né, o governo de São Paulo, divulgou o seguinte, que para auxiliar nas identificações dos corpos, as famílias elas precisam se apresentar na sede do IML Central e aí levar qualquer exame, uma documentação médica, né, que tenha das vítimas, como exames radiológicos, médicos ou odontológicos, ou ainda, né, tratamentos como canal, implante, próteses,
aparelhos ortodônticos que ajudam nesse processo de reconhecimento das vítimas. E foi divulgado também que eles montaram aqui um gabinete na cidade de Vinhedo também para receber parentes dessas vítimas que, porventura, possam vir aqui à cidade. A gente vai ouvir um trecho agora dessa entrevista coletiva que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deu agora há pouco aqui na frente do condomínio. O Estado vai reservar acomodações para as pessoas, disponibilizar o apoio, a assistência psicológica. Então nós vamos ter assistentes sociais, psicólogos, para dar o apoio, para dar o suporte para as famílias, enquanto há esse processo de identificação. As empresas também já se dispuseram a fazer o traslado de corpos, dos restos dos corpos para os seus locais de sepultamento. Nós temos pessoas que tinham várias origens, a gente ainda não sabe se as pessoas moravam naqueles estados, mas tem naqueles estados de origem, a gente ainda não tem essa informação. A maioria das pessoas provenientes de fato do Paraná. E, enfim, vamos procurar entender ainda melhor e estruturar uma operação para dar principalmente suporte às famílias. É esse o nosso objetivo nesse momento. Nós temos a aeronave bastante destruída, nós temos o trabalho do CENIPA, que é fundamental nesse momento, e tem um trabalho de perícia também da Polícia Federal. E é fundamental que esse trabalho seja feito da melhor forma possível para, primeiro, identificar as causas do acidente, vai ser uma responsabilidade da Força Aérea, e também poder levantar vestígios que nos permitam depois fazer a identificação. Esse trabalho já começou, tem que ser feito com muito cuidado. A gente tem agora um problema até de restrição de iluminação, a gente vai providenciar agora mais refletores para que isso possa ser feito, e esse trabalho vai se estender ao longo da noite, para que a gente possa também ganhar tempo, e poder fazer o quanto antes a retirada dos corpos, a facilitar ao máximo a identificação dos corpos. Esses corpos, à medida que eles forem sendo retirados, eles vão ser levados para o IML de São Paulo, e a gente então vai tentar dar o máximo de celeridade. Para nós é um dia muito triste. Nós tínhamos muitas pessoas do Paraná, amigos de amigos que eu conheço, não só de Cascavel, pessoas de Toledo, da região, que estavam se deslocando, algumas dezenas, inclusive, não dava para precisar o número ainda, mas de muitos médicos que estavam indo para um congresso, pessoas que estão acostumadas a salvar vidas e, lamentavelmente, acabaram perdendo a sua vida dessa forma trágica. As informações vão chegando a todo momento, a gente está apurando tudo por aqui e complementando tudo isso que a gente trouxe aqui, o governo do Paraná lamenta profundamente a morte de pelo menos 8 servidores e profissionais ligados diretamente ao estado nesse acidente aéreo em Vinhedo que aconteceu hoje. São docentes e médicos da UniOeste, que é uma universidade lá do Paraná, um professor da rede estadual e também um funcionário da Companhia de Saneamento do Paraná. Temos também a informação de que entre as vítimas estão 2 médicas do Hospital de Câncer de Cascavel e uma vítima que fazia parte da comissão do Comitê Olímpico do Brasil. Então essas são as primeiras informações que a gente está recebendo em relação às vítimas dessa tragédia aérea que aconteceu em Vinhedo. Lembro você que 3 corpos já foram retirados do local de Vinhedo. Esses corpos estão sendo encaminhados para o IML de São Paulo, na capital. O IML vai ter um trabalho exclusivo para esses corpos das vítimas desse acidente e outras ocorrências serão remanejadas para outros IMLs. A gente vai voltar agora com o Gustavo Biano, que tem mais informações para a gente direto de Vinhedo. Biano, que está em frente ao condomínio onde esse avião caiu. É com você novamente, Biano. Pois é, Nath, você vai falando aí, das vítimas, os nomes das vítimas, o local das vítimas, de onde elas iam, para onde elas seguiam, vítimas que participaram de congresso. Eu, agora há pouco também, eu conversei aqui com uma pessoa, a gente só não vai veicular aqui essa entrevista, pelo menos agora, Nath, porque o filho de uma das vítimas não sabe ainda da perda da mãe. Então, em respeito à família, a gente não vai veicular essa entrevista, mas eu conversei aqui com o marido dessa vítima. Ele disse que veio aqui para Vinhedo, para tentar ali informações. Ele chegou a entrar ali no condomínio, conversou com representantes aqui do governo do estado de São Paulo. Ele foi orientado a voltar para a cidade de São Paulo. Ele voltou já para São Paulo para depois da liberação dos corpos fazer ali todos os trâmites para a liberação
dos corpos também. E aí a gente lembra, né, que no início da tarde, após a queda desse avião, dessa aeronave, a informação inicial era de que 62 pessoas estavam a bordo, sendo 4 tripulantes e 58 passageiros, mas depois, no finalzinho da tarde, no começo da noite, a empresa, né, dessa aeronave confirmou então que 57 pessoas, 57 passageiros saíram de Cascavel e seguiam em direção a São Paulo, então, nesse voo. E nesse tipo de acidente aeronáutico, né, Nath, é difícil você ter imagens, raramente você tem imagens de avião caindo como esse. E o que chamou a atenção nesse caso foi exatamente isso, né? Foram vários registros, porque essa aeronave ela apresentou ali um comportamento diferente, né? Barulhos que chamaram a atenção das pessoas, a movimentação dela no ar também ali atraiu os olhares, as pessoas ali rapidamente pegaram seus celulares, até por acharem estranho a maneira como ela estava ali se portando. E essas pessoas elas conseguiram registrar exatamente a queda desse avião que ocorreu aqui nesse condomínio em Vinhedo. Vamos ouvir então, inclusive, alguns relatos das pessoas que fizeram esse registro. O avião caindo. Mano, olha o avião caindo, velho. Jesus amado, sangue de Cristo. Meu Deus do céu, caiu um avião do meu vizinho! Caiu um avião aqui, ó, fumaceiro. Acabou de cair um avião aqui agorinha. O avião tá caindo, gente, olha. Olha o avião caindo aí, gente. Olha o avião caindo, mano. Mano, olha o avião caindo, velho. Tá caindo. Meu Deus, tá caindo. Caiu um avião aqui. Atrás da Santa Cândida. Ó o fumaceiro. Aí, ó, caiu dentro do condomínio do residencial Florido. Olha lá a fumaça ali, ó. Meu Deus do céu, caiu um avião do meu vizinho! Pessoal, o avião pegando fogo aqui, ó. Um monte de gente morta aqui, eu tô aqui pertinho, ó. Olha a fumaça aqui, ó. Gente, desesperador você ouvir o relato aí das pessoas que viram, vizinho inclusive. No primeiro momento a informação também, né, que circulou nas redes sociais era de que havia 4 vítimas apenas, mas depois foram confirmadas aí, portanto, então 61 vítimas nesse avião. Infelizmente, é muito triste que isso tenha acontecido. E por outro lado também, né, Natália, a gente vê que foi um milagre, a gente reforça isso, né, foi um milagre que o avião não tenha caído em cima de nenhuma casa e não tenha tido nenhuma vítima aqui nesse condomínio ou aqui mesmo na região de Vinhedo. E quando a gente fala 61 mortes, né, é um número que assusta, mas a gente tem que pensar também que não é só um número, são famílias, são vidas que foram interrompidas, então toda a nossa solidariedade, nosso respeito, nosso carinho com o povo do Paraná e também a população de Vinhedo, que está muito assustada com tudo isso que aconteceu. Nossas equipes seguem mobilizadas, a cobertura completa ao longo da nossa programação, hoje também ao longo do fim de semana.